Vamos embora então, ó. Hoje a gente vai fazer o nosso laboratório gramatical, massa. Vai ser bom, deixa eu ter que tampar aqui, quando é essa tosse, que não estoura o microfone de vocês. Todo mundo me ouvindo bem, né? Ó, é o laboratório de acentuação definitiva, é a aula de acentuação definitiva para sua vida. Olha só, primeira coisa para a gente entender, de uma vez por todas, certo? Rola uma hierarquia quando o assunto é acentuação. Aqui a gente vai voltar um pouquinho lá para a quarta série, para a quinta série, tá certo? E vamos junto. Olha só, para a gente entender acentuação gráfica, a gente tem que se lembrar do que vem a ser o quê? Do que vem a ser fonema e letra, tá? Letra, só para você saber, é a representação gráfica. Desenho A, aí eu desenho A, certo? Mas eu não quero saber disso. Eu quero saber do fonema. O fonema ele vai representar o som. O que o fonema geralmente vai representar? Uma vogal, uma semivogal e uma consoante. E eu tenho certeza que agora você está se perguntando que bexiga tá boca é semivogal mesmo. Eu sei que vogal é A, E, I, O. Agora que danada é semivogal. Eu sei que é consoante, certo? Mas vamos lá, vai dar bom. Existe uma hierarquia quando o assunto são as vogais, tá certo? Uma coisa que eu quero que você entenda, esse gráfico aqui super complexo que eu fiz, sabe, colorido, eu quero que você entenda que o A, ele sempre será vogal. E vai anotando isso aí, ó. Sempre será vogal, tá bom? O A é tipo aquela amiga bonita que você tem demais. Eu tinha uma amiga Jaires. Ela era maravilhosa, lindona. Quem andava perto dela deixava de ser vogal, porque ela era sempre vogal. Ela era o A, tá? Aí, o E e o O, eles serão vogais, certo? Se estiverem sozinhos ou se eles estiverem acompanhados de I e U. Como assim, Letícia? Olha só. Eu tenho a palavra coisa. Eita, que a tosse agora atacou. Eita, Deus. São Brás, qual tem mais? Coisa, certo? Então, eu tenho aqui, ó, nessa sílaba aqui, coi. Então, numa hierarquia aqui, eu tenho O e eu tenho o I, coisa. O O, como ele está acima do I, ele vai ser vogal. E o que está ao lado da vogal sempre vai ser semivogal. Certo? Quero que você entenda isso. Numa sílaba só pode ter uma vogal. De novo, bora. Bora. Então, olha só. E e O, se estiverem sozinhos numa sílaba, vão ser vogal. A sempre vai ser vogal. Se A tiver ao lado de E, já era. Por exemplo, ó. Área. Automaticamente. A é vogal e E é semivogal. Certo? Então, A sempre vai ter o poder de ser vogal. E aí, quem tiver ao lado dela vai ser semivogal. Se E ou O estiverem sozinhos numa sílaba, vão ser vogais. Se estiver acompanhado de I, U, continua sendo vogal. Tá certo? Então, na hierarquia é sempre assim, ó. A, E, O e U. Check. Eita, pílula. Tô achando que é esse vento aqui nas minhas costas. Né? Que piorou do nada, desembestou aqui. Mas vamos embora. Essa aula aqui vai ser, ó, profética na sua vida. Vamos embora. Uma coisa que eu quero que você anote aí, ó. A sílaba tônica, certo? Sempre vai ser uma sílaba mais forte. Então, a gente tem que entender de separação silábica. Tá certo? Então, separação silábica. A sílaba tônica sempre será a sílaba mais forte. Ok? Então, ó, sempre que a última sílaba aqui, olha, eu tenho coração, amor, celular. Então, essas sílabas aqui, ó, dessas palavras, são as sílabas mais fortes. Ah, eu queria se tiver um chiclete, alguma coisa para ir. Aí, olha só. Sangue de Jesus tem poder. O menino deve estar só ouvindo aqui nesse. Eita! Bora. Então, olha só. A última sílaba, quando ela é a mais forte, a palavra vai ser oxítona. Obrigada, gente. Oxítona. O que é oxítona? É quando a última sílaba de uma palavra é a mais forte. Coração, amor, celular. Beleza? Então, sempre que eu tiver a última sílaba mais forte, eu vou ter palavras oxítonas. Água melhor. Isso, eu tô aqui já, ó. Na aguinha. Mas vamos embora. Vai dar bom. Então, a última, oxítona. Sempre que eu tenho a penúltima sílaba mais forte, eu vou ter a paroxítona. Isso é fundamental para você entender a situação. Ó. Penúltima sílaba. Copo. Geladeira. Pandemia. Então, eu vou ter as palavras. Quando a penúltima sílaba é mais forte, eu vou ter as paroxítonas. E aí, em seguida, eu vou ter o caso das
antepenúltimas. Quando a antepenúltima sílaba de uma palavra for mais forte, química, física, matemática, eu vou ter o que a gente chama de proparoxítona. Certo? Então, última sílaba tônica, oxítona. Penúltima sílaba tônica, paroxítona. Antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. Beleza? Vamos lá. Proparoxítona é fácil, é só lembrar que é as piores matérias da face da Terra. Então, olha só. Como é que eu identifico a sílaba tônica, a sílaba mais forte de uma palavra? Pronunciando. Coração, cadeira, física. Isso é importante você saber. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Vamos para frente. Olha aí. Uma coisa muito importante. As sílabas que não forem sílabas tônicas são sílabas átonas, ou seja, as mais fracas. Certo? A mais fraca. Vamos lá. Olha só. Toda palavra terá, no máximo, um acento. Ok? Uma palavra só pode ter um acento. Não pode ter mais de um. Vou até colocar um acento gráfico. Beleza? Então, só tem um acento. Beleza. Existem na língua portuguesa 3 acentos gráficos apenas. Não existe mais que isso. Quais são esses 3 acentos? O acento agudo, o da vovó, certo? Tem o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, e tem o acento grave, indicativo de crase. Tá bom? Então, é o agudo da vovó, o chapéu circunflexo do vovô e o grave que indica crase. Certo? Só esses 3. Aí, e o tio? O tio não é acento. E é assim que escreve tio, viu, gente? T-I-L. Ele é um índice de nasalização. É para deixar um negócio mais nasal. Ó. Órgão, tá? Então, toda palavra só tem um acento gráfico. Só existem 3 tipos de acentos gráficos na língua portuguesa: grave, circunflexo e agudo. O tio, ele não é acento, ele é um índice de nasalização, tá? E vamos lá, o que mais? O acento gráfico, ele sempre estará na sílaba tônica. Sempre ele vai estar na sílaba mais forte. Existem palavras sem acento, tá bom? É normal. Copo. Então, eu não preciso colocar um acento no copo, porque ele já é a sílaba mais forte. E aí, ó, mais uma informação. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso aqui já é a primeira regra que você vai anotar. Toda proparoxítona é acentuada. Física, química, matemática, Fátima, ótima. Então não perca tempo. Proparoxítona, por que essa palavra, por que a palavra matemática é acentuada? Porque ela é uma proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Então, só retomando. Só existe um acento gráfico por palavra, existem 3 tipos de acentos gráficos na língua portuguesa, o agudo, circunflexo e o grave. O tio não é acento gráfico, ele é índice de nasalização. O acento gráfico sempre vai estar na sílaba tônica, que é a mais forte, e todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza. E outra coisa, não existe sílaba sem vogal. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Se tiver o i sozinho na sílaba, ele vai ser a vogal. Tá bom? Aqui só retomando, o a sempre será vogal, beleza? E uma sílaba terá apenas uma vogal. Ok? Então, uma sílaba só pode ter uma vogal. Tanto que se tiver alguma ao lado dela, por isso que é boa aquele lance da hierarquia, certo? E aí, ó, continuando, mais informações importantes. I e U só serão vogais se estiverem sozinhas na sílaba, certo? Ou acompanhadas umas das outras, uma da outra. Se tiver o I acompanhado do U. Isso tudo vai fazer sentido quando você vir os exemplos, tá certo? Então, vá anotando isso daí. I e U só serão vogais se estiverem sozinhos. É tipo quando sua mãe, você é o irmão mais novo. Quando sua mãe sai, quem manda é seu irmão mais velho. Quando seu irmão mais velho sai com a sua mãe também, aí você vira alguma coisa. Você é tipo o I e o U nesse jogo. Tá bom? Uma informação importante também. A maioria das nossas palavras do vocabulário, né, do nosso vocabulário, são paroxítonas. Vocês viram que a palavra paroxítona já é uma proparoxítona. E as vogais I e U, quero que você entenda isso, as vogais I e U tonificam a última sílaba das palavras.
Vou dar aqui já o primeiro exemplo. I e U vão deixar mais fortes a última sílaba de uma palavra. Olha só. Eu tenho a palavra aqui, ó. Táxi. Eu preciso colocar um acento aqui no táxi. Sabe por quê? Porque aqui na última sílaba eu tenho um I. E o que eu falei? O I e o U, eles vão tonificar a última sílaba. Se eu não colocar o acento aqui no A, o que acontece? Fica taxi. Então, para não ficar taxi, eu preciso colocar um acento no A. Porque o I, ele vai tonificar essa sílaba. A mesma coisa de caju. Eu não vou acentuar caju, certo? Por quê? Porque esse U aqui, ele já tonificou a última sílaba, certo? Aí eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que tem um delay aqui na live, mas eu espero que dê aí para a gente responder. Eu tenho a palavra biquíni. Eu tenho que acentuar ou eu não tenho que acentuar biquíni? Levando em consideração aqui essa regra. Sim ou não? Bota aí. Levando-se em consideração que o I na última sílaba vai deixar a última sílaba mais forte. Se eu não acentuar biquíni, essa palavra, ela ia ficar como? Biquíni. Então, eu preciso, ó, fazer isso aqui, ó. Biquíni. Certo? Senão, fica biquíni. A mesma coisa com táxi. Se eu não fizer isso, vai ficar táxi. Beleza? Vamos lá. Vamos embora. Com tosse ou não, vai dar certo. A partir disso aqui, a galera tá anotando, né? Espero que vocês estejam tomando nota aí. A partir disso, a gente já viu, ó. Só retornando aqui. A gente viu aqui, ó, a hierarquia das vogais. Aí a gente viu aqui, retomou o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítona, última sílaba mais forte. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Beleza. A gente viu aqui que toda palavra vai ter no máximo um acento gráfico, que existem 3 tipos de acentos gráficos na língua portuguesa, que tio não é acento gráfico, é índice de nasalização. O acento gráfico sempre vai estar na sílaba mais forte. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não existe sílaba sem vogal. Não existe, por exemplo, brr, a, zil. Não existe isso. O A sempre vai ser vogal, se tiver acompanhado ou não, não importa. Uma sílaba vai ter apenas uma vogal, então não tem como ter 2 vogais numa sílaba. Pode ter uma vogal com uma semivogal. Você já vai entender isso. I e U só serão vogais se estiverem sozinhos numa sílaba ou acompanhados um do outro. A maioria das palavras do nosso vocabulário são paroxítonas, tá? E as vogais I e U tonificam a última sílaba, tá certo? Por isso que caju não vai precisar de acento, porque ele já é tonificado pela presença do U, tá bom? Aí aqui só relembrando. Aqui agora vocês vão relembrar o que danado é aquele bexiga de semivogal e vogal, de tongo, tritongo, tá? É rápido, aqui são 2 minutos isso aqui. O que é um ditongo? Gente, só lembrando. Existem encontros vocálicos, tá certo? Quando que vai acontecer isso? Quando eu separar as sílabas. Então, eu vou separar casa, coisa, bola. A partir dessa separação, eu vou ver se nessas sílabas existem encontros vocálicos, encontros de vogais, tá certo? Olha só. Então, vai acontecer um ditongo quando numa sílaba eu tiver uma vogal e uma semivogal. Aqui eu vou só copiar de novo aquela hierarquia, para te lembrar. I e U. Ó. A hierarquia é essa aqui, ó. Sempre vogal, letra A. E e O são tipo subgerente. I e U é tipo assistente do subgerente. Tá certo? Então, olha só. Se eu vou separar, então se eu separo a sílaba e nessa sílaba fica 2 vogais, significa que tem um ditongo. Como acontece aqui em água. Olha só, vou separar. Água. Como é que eu separo as sílabas, Lelê? Como é que eu sei? Pronuncia. Você fala agu, a, ou você fala água. Eu imagino que você fale água. Certo? Então, aqui eu tenho uma sílaba e aqui eu tenho outra sílaba. Água. E aí, o que acontece? Após separar aqui água, ficou isso aqui, esse U e esse A. Como eu falei que A sempre vai ser vogal, quem tiver ao lado dela na sílaba vai ser semivogal. Certo? Água. Mesma coisa, meu nome aqui, ó. Letícia. Opa. A sempre vai ser vogal. Quem tiver ao lado dela, semivogal. Tá bom? Então, pense sempre nisso. Na sílaba tem que ter ali uma vogal, uma semivogal. Aí, nesse caso, quando eu estou falando de ditongo, do encontro de semivogal com vogal, eu tenho alguns tipos de ditongo, certo? Eu vou ter o ditongo crescente e o ditongo decrescente. Parece absurdo, difícil de entender, mas não é. O que é o ditongo crescente?
É aquele ditongo que começa aqui, ó, com uma semivogal e sobe para uma vogal. Semi para vogal. Como acontece aqui em água, ó. Em água eu tenho o U e o A. U é semivogal, água é vogal. Ou A é vogal. Então, cresce. Letícia, do I para o A. Semivogal para uma vogal. Então, ele cresce. Ditongo crescente. Olha essa aqui. História. Mesma coisa. Quase. U é semivogal e A é vogal. Cresce. Certo? Série. Aí a gente tem, ó, série E. O que vem primeiro aqui? O E mais forte, né? Então, o E vai ser vogal, o I semivogal. Então, o ditongo crescente, certo? Eles não se separam. Ditongo é o encontro de uma vogal ou com uma semivogal dentro de uma sílaba. E como é que eu sei o que é vogal e o que é semivogal? A partir desse gráficozinho aqui. A sempre vai ser vogal. Se tiver alguém ao lado de A, vai ser semivogal. Tá bom? Se E estiver sozinha, ou com o I, por exemplo, o E vai ser vogal. Então, se você entender esse gráfico aqui, essa hierarquia, você já entende boa parte. Tá certo? E aí, o que é o ditongo? O ditongo, no caso, o ditongo crescente, que começa com uma semivogal e passa para uma vogal, tá? É o encontro de uma semivogal com uma vogal numa sílaba. Ponto. Por que a gente está vendo isso, Lili? Porque isso vai ser importantíssimo para quando a gente estiver vendo as regras de acentuação aqui mais embaixo um pouco. Ah, tal palavra é acentuada porque tem um ditongo crescente em tal canto. Então você vai precisar identificar. Tá certo? Então, o ditongo crescente. E aí, qual é o irmão gêmeo dele? É o ditongo decrescente. E qual é a diferença? O ditongo crescente começa com semivogal, cresce para vogal. O decrescente é o contrário. Ele começa vogal e decresce para uma semivogal. Olha só. Oh, menina, eu apaguei. Vale, eu vou escrever aqui do outro jeito. Peito. Peito. Olha como é que eu separo. Peito. Não é peito, não, ó. Peito. Então, eu tenho E e I na mesma sílaba. O E é vogal e o I é semivogal. Então, decresce. Cláudia, olha aí. Esse acento aqui, ó. Cláudia. Eu tenho dois aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou contar só com esse. Começa com uma vogal e vai para uma semivogal. Certo? Coisa. Mesma coisa. Caixa. A palavra pai, ó. Vogal, semivogal. Começo com uma vogal, decresço para uma semivogal. Tá certo? E aí, ó, ditongos, beleza. E existe também o tal do ditongo oral. O que é o ditongo oral? É aquele que a gente abre a boca para falar. Ai, ei, 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 oi, ui, ui. Certo? E tem o ditongo nasal, que é aquele que você faz. Ui. O ditongo nasal vai ter o tio. Certo? Então, olha só. E aí tem também o ditongo aberto. Isso aqui é importante você entender porque que herói não é mais, ou heróico não é mais acentuado, ó. Ei, el, oi. Eis, tá certo? Então é aquele ditongo que você abre a boca e sai el. Já o fechado é ei, eu, oi. Vamos para cá. Tritongo. Tritongo é ótimo porque, assim, desde 1900 antigamente só tem esses exemplos, tá? Eu trouxe até esse exemplo do Jason Momoa, que me lembrou muito o que é um tritongo. Tritongo é o quê? É a união na mesma sílaba de uma semivogal, de uma vogal e de outra semivogal, certo? Eu acho que o Jason Momoa faz a segurança dos seguranças dele. E a gente sempre vê esse exemplo, ó. Paraguai, saguão, enxaguei, Uruguai, certo? Então, ó, aqui eu tenho a vogal no meio. Quem tiver ao lado dela vai ser semivogal. Aqui eu tenho a vogal no meio. Quem tiver ao lado dela vai ser semivogal. Ou semivogal, perdão. Aqui é a mesma coisa, eu tenho o E aqui no meio. Ele vai ser vogal. Porque de acordo com aquela hierarquia, E é maior que U e maior que I. Então, quem tiver ao lado dele vai ser semivogal. A mesma coisa, Uruguai. Vogal, semivogal, semivogal. Certo? Então, ó, o que é um tritongo? É quando a gente tem esse encontro aqui, ó. Semivogal, vogal, semivogal na mesma sílaba. Tá certo? Teve uma vez que botou assim, ó, Portugal. Portugal não é. Acho que ele confundiu com Paraguai. Tá certo? Então, tritongo é isso. Ok. E tem também o danado do hiato. O hiato ele é diferente do ditongo, viu? Porque o hiato ele separa. Então, é quando duas vogais estão em sílabas diferentes, ó. Sa, u, d. Juiz. País. Melancia. Então, aqui, ó, eu tenho A é vogal, U é vogal. Então, eu tenho hiato. Tá? Lembrando que o hiato ele vai separar duas vogais. Ju, o U tá sozinho, o I tá sozinho aqui, ó, e juiz, duas vogais. País, A é vogal, o I tá sozinho, vogal também. Melancia, o I é a única vogal da sílaba, o A é vogal. T, O, Ri, A. Eu tenho vários aqui, ó. Vogal, 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 vogal. Então, anota isso. Vai ser hiato quando duas vogais forem separadas.
tá bom? Então, hiato separa vogal de vogal. E aí, eu vou deixar esses desafios aqui para vocês, mas eu já vou dar aqui um spoiler de um. A palavra goiaba, isso aqui já caiu até em prova de concurso. Goiaba. Aqui, nesse caso, o O vai ser vogal, o I vai ser semivogal e o A vai ser uma vogal. Nesse caso aqui, poderia-se pensar que vai haver um hiato, certo? Mas não haverá um hiato. A gente vai ter um ditongo apenas. Certinho? Aqui, então não tem hiato, porque o hiato vai separar vogal de vogal e não vogal de semivogal. Beleza? Ó, só para deixar maior aqui para vocês verem. Goi, a, ba. Eu falei que hiato separa vogal de vogal. Então, aqui eu tenho, vou mudar aqui a cor. O vai ser vogal, I vai ser semivogal. Beleza. E A vai ser vogal. Então, aqui eu tenho apenas um ditongo. Eu não vou ter um hiato aqui. Por quê? Porque hiato separa vogal de vogal e não vogal de semivogal. Beleza? Até aqui, espero que esteja tudo bem.